Estamos estudando as 9 marcas de uma igreja saudável e nós já vimos 2 marcas. Quem lembra? Quem pode lembrar alguma das marcas que nós já vimos? Pregação expositiva foi a primeira. Quem pode lembrar a segunda, que nós vimos semana passada? Teologia bíblica. Então, nós já vimos até aqui que uma igreja saudável, uma igreja que prega verdadeiramente as Escrituras, explica o que Deus quis trazer de mensagem para o seu povo, é uma igreja que tem a pregação expositiva, ou seja, aqueles que estão direcionados a trazer a mensagem, expõem as Escrituras sem tirar nenhum texto do seu contexto, sem fazer aplicações da sua própria vontade, mas trazendo aquilo que Deus quer dizer para o seu povo. E ele também é uma igreja que tem uma teologia bíblica, e nós vimos que teologia bíblica é um entendimento correto sobre Deus. É saber verdadeiramente quem é Deus, quem é a pessoa dele, os atributos e aquilo que ele tem para nós. E hoje nós vamos ver a terceira marca. E a terceira marca de uma igreja saudável é o Evangelho. A terceira marca de uma igreja saudável é o Evangelho. E nós vamos entender isso. O que seria o Evangelho? Porque o Evangelho, a palavra Evangelho, ela quer dizer o quê? Boas novas. Então, no período bíblico, na época que o Senhor Jesus estava desenvolvendo o seu ministério, quando alguém falava em evangelho, podia ser o evangelho de qualquer pessoa. Por exemplo, se nós estivéssemos vivendo naquele período, poderia ter o evangelho de Daniel, mas não quer dizer que teria a mesma identificação que nós temos hoje. Mas naquela época tinha vários evangelhos. Se você fizer a pesquisa, você vai ver que tinha evangelho de fulano, evangelho de ciclano. Mas não era o evangelho que nós vamos estudar aqui. O evangelho salvífico, que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Hoje não. Quando a gente escuta a palavra evangelho, nós sabemos que está se referindo, e nós vamos ver isso, que deve se referir ao evangelho de Cristo. Então, talvez você pense que, ao se dirigir à igreja no domingo pela manhã, em vez de ficar em casa assistindo a televisão, decidiu lidar com a sua alma e não com o noticiário. Mas o cristianismo tem a ver com notícia. Na verdade, o cristianismo é a boa nova, as melhores boas novas que o mundo já viu. Então, o evangelho, e nós vamos pensar no evangelho desta forma, como uma boas novas, uma boa notícia que nós vamos entregar para alguém que está numa condição pecaminosa, numa condição sem esperança, ela está vivendo no mundo e ela não sabe mais o que fazer, ela não está encontrando as respostas para a sua vida, ela está começando a ficar de uma forma desesperada, sem saber como resolver, como encontrar a solução para os problemas. E aí a gente chega com as boas novas do Evangelho e mostra para ela que ainda existe uma saída, que ainda existe uma esperança. E nós vamos ver que essa esperança está em Jesus Cristo e não nas notícias humanas, que é o que o autor está dizendo. Porque tem pessoas que, por exemplo, ela pode escolher agora, nesse momento, estar em casa assistindo notícias sobre o mundo, notícias aí sobre a situação atual do país, mas são notícias que vai deixar ela informada sobre o que está acontecendo, mas que não vai conduzir ela à salvação, não vai conduzir a uma mudança de vida, não vai conduzir a ter esperança. Então a pessoa pode ficar em casa assistindo todos os jornais, todos os noticiários, eu vou ficar aqui ouvindo aqui o jornal para me saber como resolver os problemas. Ela vai ser uma pessoa muito bem informada,
mas ela não vai saber as boas novas de Cristo, as boas novas que conduzem à salvação e que traz esperança para nossas vidas. Porque essa, na verdade, até um grande problema que a população fica tentando resolver. E quando ela não encontra essa solução, ela fica sem esperança. Por isso que o Evangelho é o quê? Boas novas, boas notícias. É chegar para aquela pessoa que não sabe mais o que fazer e dizer, ó, eu tenho aqui uma boa notícia para você. E a gente precisa entender o Evangelho assim. O Evangelho como uma boas novas. Por mais que a gente olhe e fale assim, mas não aconteceu há 2000 anos atrás, por que o pastor está dizendo que é boas novas? Porque é boas novas para a vida daquela pessoa. Que não está sabendo o que fazer, não está sabendo como sair daquela condição. Então, o que são exatamente estas boas novas? Neste estudo, queremos contar corretamente a história, queremos obter as notícias certas. Se você tiver de concordar com apenas um capítulo deste evangelho, desse livro, este é provavelmente o capítulo com o qual você tem de concordar, as boas novas da Bíblia. Isso quer dizer que nós vamos passar pelas 9 marcas de uma igreja saudável e pode acontecer de alguma dessas marcas você pensar aí no seu coração e falar assim, essa marca eu não concordo muito bem com essa marca. Essa marca aí eu eu estou vendo que ela está na Bíblia, mas talvez eu não concorde muito. Mas vai ter marcas que a gente vai ter que precisar concordar para poder nos vamos dizer assim, proclamar como seguidores de Cristo. Porque não tem como você dizer que Cristo é o Senhor da sua vida e você não concordar com aquilo que Ele deixou como ordenança para nós. Por exemplo, eu digo, Senhor, Jesus é o Senhor da minha vida. Mas eu não quero passar pelo batismo e nem eu não acredito na ceia do Senhor. Eu não vou participar de jeito que eu não acredito. Se eu fizer isso, automaticamente eu estou dizendo que Ele não é o Senhor da minha vida. Porque se eu digo que Ele é meu Senhor, mas eu não quero obedecer, seria como alguém que vai trabalhar numa empresa, aí pronto, eu quero trabalhar, está aqui a minha carteira de trabalho, pode assinar. Aí pronto, assinou a carteira, aí o superior vem, ó, eu tenho aqui as suas funções vão ser essas. Você fala, não, eu não vou fazer. Eu quero ser funcionário daqui, mas eu não vou fazer, eu não concordo com essas normas, eu não vou fazer não. Seria assim, claro que essa ilustração é muito reduzida em relação ao nosso relacionamento com Cristo, mas seria mais ou menos isso. Você dizer que Ele é o seu Senhor, mas você não concorda, não vai fazer. Mas se tem algo que a gente vai precisar, ou aqueles que se identificam com o cristianismo vão precisar concordar, é sobre o Evangelho. Porque são essas notícias que trazem a transformação para nossas vidas. Contar para as pessoas as boas novas, e as boas novas é o que nós vamos ver no sacrifício de Cristo. O que são as boas novas? Elas são que eu estou bem, eu estou animado, eu não tenho nenhum problema. Será que é isso só? Boas novas? Será que é só entender Deus é amor? As boas novas é Deus é amor. Deus está trazendo amor para nós, bondade. Será que é só isso? Será que é entender somente isso? Será que é entender que Jesus é o nosso amigo? Olha, Jesus é o nosso amigo. Você pode viver de qualquer forma, você pode fazer o que você quiser, mas se você tem um amigo aqui na hora que você precisar, será que é só isso? Ou será que eu devo endireitar a minha vida
e começar a viver corretamente, o que será mesmo que são as boas novas de Cristo? É uma pergunta para a gente pensar, porque tem pessoas e até líderes importantes, que distorcem o Evangelho. E aí fica pessoas por aí pensando que Jesus é só um amigo, que a pessoa pode fazer o que quiser, pode ter uma vida de qualquer forma e a qualquer momento. Não, mas eu tenho um amigo aqui que a hora é como se Jesus tivesse guardado aqui numa gaveta, e aí pronto, eu vou sair, eu vou fazer tudo o que eu quiser, vou viver de qualquer forma, vou tratar minha família de qualquer maneira, meus filhos, meus amigos, a minha própria vida, mas na hora que eu ver que eu estou já sem saída para as situações, eu abro a gaveta e pego aqui, Jesus ele vai me ajudar, ele é meu amigo. Seria essa a ideia. Então as boas novas, e aí a gente precisa entender, na verdade, o que elas não são. Nós precisamos entender o que não são para poder identificar o que é o Evangelho verdadeiramente. Então, as boas novas, elas não são apenas que está tudo bem conosco. Pronto, agora está tudo bem. Chegou as boas novas de Cristo. Agora nós não vamos ter mais problema nenhum. Eu vou aceitar Cristo na minha vida e como um passe de mágica, todos os problemas da minha vida vão acabar, vão passar. Eu não vou ter mais sofrimento, não vou ter mais nada. Será que é só isso? Algumas pessoas parecem imaginar que o cristianismo é uma sessão de terapia religiosa, no qual nos assentamos e procuramos ajudar uns aos outros a nos sentirmos melhor a respeito de nós mesmos. Os bancos são divãs, aquelas cadeiras, né, dos psicólogos. O pregador faz perguntas e o texto a ser exposto é o próprio ego do ouvinte. Mas depois de havermos sondado as profundezas de nossa alma, porque ainda continuamos a nos sentir vazios ou sujos, existe algo a respeito de nós e de nossas vidas que está incompleto ou mesmo errado. O que ele está querendo dizer para nós? E eu vou tentar ilustrar. Existem pregadores hoje, e talvez o que eu vou falar aqui para vocês, vocês vão até se ficarem espantados, que tratam o evangelho dessa forma aí. Tem um pregador que ele senta num banquinho com um microfone assim, parece um microfone de rádio. Não sei se vocês já viram. Se eu não me engano, ele chama David Leonardo. Acho que alguém aqui já deve ter visto esse pregador. Esse pregador, ele é o tipo de pregador que faz isso aqui. Ele transforma o cristianismo numa terapia religiosa. E ele fica ali sentado, lê um versículo, ele fica ali sentado, tentando fazer com que as pessoas pensem que o evangelho é simplesmente ela agora direcionar a sua vida para algo muito bom, que tudo vai ser bom, que o problema não está na questão do pecado, que na verdade Deus é muito bom, que Deus é amor, que a gente pode viver uma vida melhor. Ele disse outro dia, eu não vejo muito ele, mas alguém me mandou um vídeo outro dia, ele falando sobre a questão do casamento, e eu não sei se alguém aqui viu isso, e ele disse lá naquele vídeo que, falando sobre o casamento dele, e ele falando que não traía a esposa dele porque ele amava ela demais. Eu não traio, eu não tenho problema com a minha esposa porque eu amo ela demais e eu não traio ela. Isso está certo? Tá. Não está errado. Mas, para alguém que conhece as Escrituras, estaria ali dizendo o quê? Que eu não traio, que eu respeito a minha esposa, que eu cuido bem dela, por causa das Escrituras. Porque lá em Efésios, quando o Paulo fala sobre isso, ele diz que que os maridos devem amar as suas esposas sem amarguras por causa do Senhor. E ele diz que as esposas devem amar seus maridos, não por causa das pessoas deles, mas também por causa do Senhor.
Porque quando os dois direcionam as suas vidas no casal, numa vida conjugal, no Senhor, é como se colocasse ali uma corda de 3 dobras, né? A ilustração de uma corda de 3 dobras. Até acontece essa ilustração num dos cultos online. Se você tem uma corda de 2 dobras, ela fica mais fraca, né? Você pode amarrar ali, puxar, e ela está mais fraca. Mas você bota 3 dobras na corda e ela fica o quê? Firme, né? Então, quando Deus está direcionando a vida do casal, é como se tivesse uma corda de 3 pontas, firmes, fortes. Uma vai ajudar a outra e a terceira corda é Deus, trazendo essa sustentação para a vida do casal. Então, as boas novas de Cristo, o Evangelho, elas não são dessa maneira, como uma terapia religiosa, que as pessoas simplesmente vão olhar e dizer: não, eu estou com muito problema, vamos aqui, vamos procurar aqui esse pastor que ele vai. Então, na verdade, as boas novas, elas trazem isso também. Elas levam a gente a entender isso aí, mas não da forma como está sendo colocada, como simplesmente uma solução. Ela vai ser conseguida gradualmente através desse relacionamento com Deus. Vai ser conseguida agora à luz do meu relacionamento com Cristo, por entender o amor de Deus verdadeiramente, entender que são dois pecadores ali juntos, né, que vai ter falhas, vão ter erros, mas por causa do nosso relacionamento com Deus, aí sim eu vou respeitar minha esposa, eu vou cuidar bem dela, não vou tratar com amargura, como Paulo fala lá em Efésios. A esposa vai amar o seu marido. Então precisa ter esse entendimento que o Evangelho não é só estar bem conosco. A Bíblia nos ensina que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, em nossos primeiros pais, Adão e Eva, nós fomos seduzidos a desobedecer a Deus. Portanto, nós não somos justos, nem estamos em um bom relacionamento com Deus. Na verdade, de acordo com Jesus, o nosso pecado é tão sério que precisamos de uma vida nova. E de acordo com Paulo, precisamos ser criados de novo. 1 Coríntios capítulo 15. Porque estamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que quando inicia-se um relacionamento conjugal, são dois pecadores se juntando ali dentro de uma casa. Os dois direcionados por essa questão que nós vimos aqui. Então vai ter problema? Vai continuar tendo problema. Vai continuar tendo duas opiniões diferentes, sendo direcionadas por essa situação aqui dos nossos primeiros pais. Mas o que muda? O que transforma? É esse entendimento aqui, que Paulo traz aqui em 1 Coríntios 15, sendo que nova criatura, sendo criados de novo, transformados pelo Evangelho. Então, essas são as boas novas que trazem transformação para o casal, trazem uma transformação, inclusive no relacionamento com nossos filhos. Primeiras Coríntios capítulo 15, diz assim, no verso 1. Irmãos, venho lembrar-vos, eu estou lendo 1 Coríntios capítulo 15. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei,
a menos que tenha crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Verso 7. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Paulo falando aqui para aqueles irmãos sobre essa transformação que aconteceu na vida deles, sobre a transformação também inclusive daquelas pessoas que estavam ali. Depois ele continua falando sobre isso, mas o importante é que a gente entenda que o evangelho precisa ser entendido à luz daquilo que já aconteceu. Ou seja, nossas transgressões pessoais talvez não pareçam tão ousadas ou ofensivas, mas são letais para o nosso relacionamento com Deus. Tiago nos lembra, pois qualquer que guarda a lei, mas tropece em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens à transgressão da lei. Paulo diz que o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Então a gente precisa entender o evangelho corretamente, para poder entender o que é boas novas. A ideia é verdadeiramente a gente olhar para o que os pregadores estão trazendo de mensagem e conseguir identificar se ele está aplicando o evangelho corretamente ou não. Estou trazendo aqui aquele pregador que eu já citei. Um dos maiores problemas que tem na pregação dele é porque a forma como ele coloca lá é até muito bonita. Eu sei que a gente escuta e parece até muito legal. Fala assim, poxa, como ele fala bem. Eles fazem uma edição no vídeo, né? Fica bem interessante. Fica bem importante assim a forma como é colocada. A forma como é trazida ali, ela vai contra o que a Bíblia diz sobre a questão do nosso relacionamento com Deus. Então muitas pessoas saem dali pensando que não são culpados, e o problema está aqui. Que a forma como ele coloca lá é como se ele estivesse invertendo a situação do pecado. A culpa agora não é mais do homem. É como se ele sutilmente estivesse direcionando essa culpa para Deus, que poderia perdoar todo mundo, que poderia ser bonzinho e deixar a coisa sem problema nenhum. E isso vai contra as Escrituras. O problema vai estar nessa forma que ele aplica o Evangelho. As boas novas, elas também não são apenas que Deus é amor. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode sinalizar, tá bom? As boas novas também não são que Deus é amor, que é também um segundo problema de alguns pregadores, né? Tem até um louvor que as irmãs gostavam de cantar, acho que ainda canta, né? Que pregadores de rosas, prega os espinhos também, né? Tem até esse... Deus é amor, mas é justiça, né? Pois é, tem pessoas que são aqui, que sobem no púlpito e fazem isso, que
direcionam só, não, Deus é amor, Deus é amor. Ele é amor. Na verdade, o amor que vive em nós emana dele. Mas ele não é só isso. Né? Não é, por exemplo, quando você, papai e mamãe aqui, quando você corrige seu filho, você está, é amor ou você está sendo ruim com seu filho? Seu filho está fazendo algo de errado. Ele está lhe envergonhando. Vamos dar um exemplo aqui que eu sei que Nezinha já passou. E até alguns irmãos aqui. Você está lá no supermercado com o seu filho. E aí, eu não vou dizer o nome do meu filho, não. Eu sei que a maioria, você está lá no supermercado com seu filho começa ali fazer alguma coisa ali. E aí está todo mundo olhando para você. Quem aqui já passou por isso? Você está no local com seu filho, ele está fazendo algo que você não queria que ele fizesse e você já está começando a ficar assim com vergonha e está todo mundo lhe olhando. E aí você vai ter que tomar uma decisão. Você vai deixar ou você vai corrigir ele? Você está lá na praça, vai pegar um ônibus. E aí seu filho começa a gritar querendo fazer alguma coisa ali que naquele momento nem deveria ou não poderia. Aí você vai deixar ou você vai corrigir ele? Corrigir, né? Você está sendo ruim com ele, irmão? Você está sendo ruim com seu filho se você corrigir ele? Você não está demonstrando seu amor? É amor. O problema é que pegam o evangelho e começam a dizer que Deus é só amor, Deus é só amor, Deus é só amor. Que na verdade ele perdoa todo mundo, que na verdade basta a gente direcionar a nossa vida para aquelas reuniões e pronto, não vai ter mais nenhum problema. Mas o que acontece? Em algum momento a pessoa vai ser confrontada com o pecado. E é nesse momento que ela fica confusa. As pessoas, por não ter esse entendimento que Deus também é justiça, e quando a gente está corrigindo nossos filhos, nós estamos aplicando a justiça com amor, que é o que Deus faz, confunde as pessoas. Então as boas novas não são apenas que Deus é amor. Outras vezes nós podemos apenas ouvir o Evangelho apresentado como uma mensagem que Deus é amor. E tem muita gente que faz isso. Pregam que Deus é amor, que Deus é bondade. Assistam aqui a nossa reunião, vêm aqui para a nossa igreja. Deus é amor, Deus é bondade. E as pessoas, olha, vai lá, participa, gosta muito, né? Puxa. Ó, não sei se aconteceu aqui com vocês, mas às vezes a pessoa, né, vai lá no culto, né, aí escuta lá a mensagem, né? O pastor pregou. Aí ele chega lá, aí a mensagem foi muito boa para ela, né? Ah, tá, o texto foi para mim hoje. Eita, pastor, a mensagem foi para mim hoje, olha. Sai leve. Aí no outro domingo, vai lá, escuta uma mensagem, aí o pastor vai lá e traz lá um espinho, né? Aí a pessoa, em vez de falar que a mensagem foi para ela, disse, eita, o pastor hoje estava... Pastor hoje... acho que é os pentecostais que falam que o pastor hoje estava com chicote na mão, que eles falam, é? Acho que é, né? O cajado. Eita, o pastor estava com o cajado na mão. Como na verdade não é as escrituras sendo expostas. O problema é que quando a gente pensa que Deus é só amor, quando vem os textos que trazem repreensão para nós, por não ter esse entendimento de que Deus aplica a justiça no seu amor, a gente fica decepcionado, fica triste. Quando na verdade a gente devia ficar o quê? Feliz. As crianças ficam alegres quando a gente chama a atenção delas em algum lugar? Não, elas ficam com a cara fechada ali, com raiva e tudo, sem querer obedecer, mas quando cresce e tudo, né? Por exemplo, aqui os irmãos e as irmãs, vocês não eu tenho certeza que já aconteceu algo parecido com vocês, quando vocês eram pequenos, e hoje vocês agradecem aos seus pais, né? Algo que aconteceu, né? Poxa, aí lembrando assim, meu pai e minha mãe me chamou a atenção em tal situação, e eu já agradeço a eles, já porque isso me fez entender, me fez crescer em alguma área. Na hora ali, talvez as crianças não entendam, mas quando cresce, com certeza vai entender e vai até nos agradecer.
A Bíblia afirma realmente que Deus é amor? 1 João 4,8 diz que sim. Mas é só isso? Você lê esse texto aí e vai dizer lá, Deus é amor. Mas será que é só isso? Se você é um pai, talvez já teve a experiência de ordenar a seus filhos que não fizessem algo, mas para aqueles que lhe respondessem, se você me ama, me deixará fazer isso? Né? O filho olhar para você, pai, você me ama? Amo. Porque deixa eu fazer isso aqui, né? Aí quer dizer o quê? Se você não deixar, não ama? Não, não pode não. Não, eu quero andar de bicicleta aí, não. Eu quero pegar a bicicleta e ir lá no Arajara. Não, não vai não, que é perigoso. Não, pai, mas se você, ele vai chegar primeiro, essa é uma tática, né? Pai, você me ama? Amo. Pois deixa eu ir de bicicleta ao Arajara? Não, não vai não. Pois, pô, então o pai não me ama. Será que é assim que deve ser entendido, né? Deus é amor, sim. 1 João 4, verso 8. Agora, como adultos, nós sabemos que o amor nem sempre deixa os filhos fazer o que quer. De fato, às vezes o amor previne e às vezes pune mesmo, né? Como a gente já citou aqui. Portanto, quando dizemos Deus é amor, nós também precisamos entender o que pensamos sobre o amor divino, o amor de Deus. Quando nós contemplamos a grandeza de Deus, começamos a entender que o seu amor possui uma consistência, uma plenitude, uma beleza tal que em nosso estado atual podemos apenas admirar. Então o Evangelho ele não é apenas a mensagem que Deus é amor. A gente precisa entender que a mensagem de Deus ela também vai trazer a sua justiça. Vai haver punições, vai haver repreensões, vai haver coisas que a gente vai ficar triste mesmo com Deus. Isso vai acontecer. Vai acontecer coisas que a gente não vai gostar, mas a gente, por exemplo, a criança deixa de amar o filho, a criança deixa de amar o pai se ele proibir de fazer algo? Não. 5 minutos depois ele já esqueceu, já vem com outro assunto, né? Dá um abraço no pai, dá um beijo e tá tudo bem. E a gente precisa entender o Evangelho de Cristo e entender que o amor de Deus também tem que funcionar assim. Não é porque a justiça de Deus nos proíbe de fazer tais coisas, não é porque a justiça de Deus nos repreende, não é porque alguns textos trazem espinhos para nós, que nós vamos deixar de amar a Deus, deixar de respeitar, deixar de ouvir. As boas novas, elas também não são apenas que Jesus quer ser o nosso amigo. Ele é nosso amigo? Sim, mas ele também não é só isso. Outras vezes o Evangelho é apresentado como a mensagem de que Jesus quer ser o nosso amigo. A gente diz isso para as crianças, e é verdade, né? Tem até músicas infantis que falam isso, né? Jesus é nosso amigo, né? Eu não estou bem lembrado da melodia. No entanto, o Evangelho cristão não é apenas uma questão de cultivar um relacionamento ou de seguir um exemplo. Você e eu temos um passado concreto de que temos a acertar pecados que cometemos e culpas nas quais incorremos. O que deve ser feito? O que o nosso Deus Santo fará? Se Ele deseja que o conheçamos, como Ele pode resolver essa situação sem comprometer a sua própria santidade? Ou seja, em Deus, nós vimos na semana passada que Ele tem alguns atributos. Atributos de bondade, atributos de amor, são vários atributos. Mas, Deus é totalmente amor? Sim. Mas Ele também é justiça. E a gente precisa ter essa compreensão de como isso vai funcionar sem comprometer o atributo de santidade de Deus. Então, se Ele é um Deus totalmente santo, algo que seja o quê? Contra a santidade não vai poder se aproximar. É por isso que às vezes as pessoas não entendem. Por que Deus não perdoa todo mundo se Ele é amor? Se Jesus é nosso amigo, por que Deus não perdoa para todo mundo?
Na verdade, Deus não perdoa todo mundo, não é nem porque Ele não quer, é por causa do atributo de santidade dele. Porque como Ele é um Deus também totalmente santo, a santidade dele impede que Ele perdoe todas as pessoas sem que esse pecado seja pago. Foi por isso que Ele teve que enviar Jesus Cristo. Porque como Ele é um Deus infinito, somente alguém infinito como Ele poderia pagar por esse pecado. Nós somos limitados, somos temporais. A gente não ia conseguir pagar por esses pecados. Precisou que alguém que fosse também divino, também eterno, também ilimitado, passasse por tudo aquilo para que a gente pudesse pagar por esses pecados. E aí nós precisamos entender isso, entender a santidade de Deus. Porque tem pessoas que questionam a Deus, né? Por que Ele deu o livre-arbítrio, mas a gente não pode fazer todas as coisas? Por que então eu não posso escolher a salvação? Por que eu não posso? É por causa dos atributos de Deus. Deus está limitado nesse sentido nos seus atributos. Então, o atributo de santidade dele impede que ele perdoe todos, a não ser que esse pecado seja pago, a não ser que nós sejamos justificados no sacrifício de Cristo para poder nos aproximar de Deus, como nós também já vimos aqui, acho que na primeira lição. Não podemos evitar o fato de que o âmago do ministério de Cristo foi sua morte na cruz, e de que no âmago dessa morte se encontrava a certeza de que Deus estava lidando de modo eficaz com as reivindicações de amor e da sua justiça. Então, o que Deus fez em Cristo foi um plano perfeito de amor para poder ter a salvação. Deus não precisava ter feito isso. Se ele não quisesse fazer isso, ele não precisava. Deus não precisa de nós. Ele é o Criador. Somos nós que precisamos dele, né, que providencia todas as coisas. Mas por causa do seu amor, né, João 3,16, ele providenciou isso para nós. Providenciou a salvação. Então, em Jesus Cristo, a gente vai entender esse relacionamento de santidade. Então, Cristo é nosso amigo, mas Ele é muito mais do que isso, que por meio da sua morte na cruz, Cristo se tornou o Cordeiro imolado em nosso lugar, nosso Redentor. Aquele que fez a paz entre nós e Deus, aquele que tomou sobre si mesmo a nossa culpa, aquele que conquistou os nossos amigos mortais e que apaziguou a ira imerecida de Deus. E é por isso que a gente precisa entender que o Evangelho também não é só o amor, ou que o Evangelho também não é só que Jesus é nossos amigos. As boas novas não são apenas que devemos viver corretamente. Não, eu não faço nada de errado. Eu sou uma pessoa muito boa. Eu trabalho, eu pago as minhas contas, eu cuido bem dos meus filhos, eu dou uma educação para eles, eu não vou no bar, eu não discuto com a minha esposa. Se eu for beber alguma coisa aqui na minha casa, eu não passo a noite fora, eu não falo palavrão. Eu sou uma pessoa correta, eu não faço nenhuma situação que possa manchar a minha pessoa. Esse é um erro comum. Existem algumas pessoas que falam isso. Não, mas eu não faço nada, eu sou uma pessoa boa. Uma definição para uma pessoa assim, uma pessoa que diz assim, é como se fosse, entendendo corretamente, seria como se uma pessoa que fosse um bonzinho indo para o inferno sem saber, ou sendo avisado e não querendo entender.
É um erro muito comum. É a ideia de que as boas novas, o evangelho da Bíblia, nos diz apenas que nós devemos começar a viver corretamente. Não, eu posso servir a Deus em casa, sendo uma pessoa muito boa, muito boazinha, não tendo nenhum problema com ninguém, eu não vou questionar ninguém, não vou dever ninguém, não vou ter nenhum problema. Pronto, é as boas novas. Às vezes o cristianismo é apresentado como uma mensagem somente de virtudes pessoais. Pensa-se que os cristãos ocupam-se em fazer coisas religiosas e boas obras, batismo, ser do Senhor, ir à igreja, obedecer aos 10 mandamentos, ler a Bíblia e orar, ou boas obras, como fomentar a comunhão, ajudar os outros, oferecer refeições às pessoas carentes, não demolir prédios entre outras coisas, né? Então, tem pessoas que pensam isso, que para receber a salvação eu preciso só fazer coisa boa, ser muito bonzinho com as pessoas, né? Tudo eu posso resolver. Eu posso ficar aqui na minha casa só fazendo as coisas que eu vou ser salvo. Esse é um erro grande, um erro comum de pessoas assim. Então o Evangelho exige uma resposta mais radical do que qualquer destas situações conseguiria. O Evangelho não é apenas um aditivo, algo que pode tornar melhor a minha vida. Eu agora vou aceitar o Evangelho e eu vou me tornar uma pessoa muito melhor. O Evangelho é uma mensagem de maravilhosas boas novas para aqueles que sabem e reconhecem o seu desespero diante de Deus. Então o Evangelho vai entrar na vida da pessoa para trazer esperança, causando uma transformação. A gente não pode entender que o fato de eu ser uma pessoa muito boa, que não faço nada que desagrada a ninguém, que eu ajudo todo mundo, que eu pratico boas obras, que eu faço doações, já é o Evangelho na minha vida. Isso que eu falei aqui, o crente precisa fazer? Sim, mas vai ser uma consequência do seu entendimento correto do Evangelho. Eu entendo que eu sou um pecador, eu entendo que Deus, por amor, providenciou a salvação para mim, eu entendo que eu sou um servo de Cristo, e eu agora, por causa desse entendimento, por causa dessas coisas, eu agora vou praticar as boas obras. Eu vou ser uma pessoa que vou respeitar minha esposa, eu vou ser uma pessoa que vou pagar minhas contas, eu vou ser alguém que não vou ter palavrão, eu vou ensinar bem meus filhos, por causa desse entendimento aqui. E isso vai me conduzir a ser uma pessoa melhor, a uma pessoa boa, e consequentemente cultivando a nossa salvação, cuidando bem. Então, o que o Evangelho exige? As boas novas exigem. Primeiro, arrependimento. O Evangelho exige entender e exige arrependimento nas nossas vidas. Com frequência, encontramos o arrependimento e fé mencionados no Novo Testamento. Quando Paulo se reuniu com os líderes da igreja em Éfeso, deste modo a mensagem que havia pregado, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Então, o Evangelho, nós precisamos entender que o Evangelho exige arrependimento. Até aqui nós vimos o que não é Evangelho, que Ele é só amor, que Jesus é nosso amigo, que nós precisamos ser boas pessoas. Agora a gente vai ver o que é o Evangelho, verdadeiramente. O Evangelho exige o quê? Arrependimento. Arrependimento pelos nossos pecados e a aceitação do sacrifício de Cristo em nossas vidas. Segundo, exige fé. Com arrependimento vem a fé. Primeiramente, temos de pensar com honestidade que as nossas afirmações do Evangelho são verdadeiras. Temos de crer no Evangelho desta maneira. Eu estou desse lado aqui que eu não trouxe hoje o meu mouse para passar os slides.
O crer que Jesus recomenda não é um mero assentimento intelectual, é crer e descansar plenamente nas boas novas de salvação. Temos de concordar com o fato de que somos incapazes de satisfazer as exigências de Deus para nós, não importando quão boa seja nossa vida moral. Devemos parar de confiar um pouco em nós e um pouco em Deus. Devemos chegar a compreender que temos de confiar plenamente em Deus. Temos de confiar somente em Cristo para a nossa salvação. Então, segundo, arrependimento e fé. Precisamos entender isso no Evangelho. O arrependimento que Jesus exige está conectado com o crer nessas notícias, porque são elas, se elas são uma nova mensagem, não é surpreendente que você mude sua mente quando a ouve. A palavra traduzida por arrependimento é o metanoia, significa literalmente mudar a sua mente. A palavra metanoia no original, no idioma original, a palavra para arrependimento seria isso. A metanoia seria uma mudança de entendimento. Eu sei que Deus existe. Eu sei que agora eu sou um pecador, ou seja, arrependimento. Eu creio no sacrifício de Cristo e houve uma mudança na minha mente. E agora essa mudança produziu um arrependimento. Já ouvimos o Evangelho? Cremos nele de todo o coração ou estamos brincando de cristianismo? Frequentamos a igreja ocasionalmente quando nossa curiosidade está desperta ou no senso de culpa elevado. Enquanto servirmos com regularidade e grande satisfação a nós mesmos em primeiro lugar, será que a gente participa das reuniões, vem para os cultos, porque estamos entendendo corretamente o Evangelho de Cristo? Vejam como é importante a gente entender essa marca de uma igreja saudável. Por que a igreja precisa explicar isso corretamente? Viram tantas implicações aqui de não ter esse entendimento correto, como que pode se transformar, como a igreja de Laodiceia, que nós vimos, né? Que foi que Jesus Cristo ficou do lado de fora. Ali é o Evangelho. Quando Jesus diz lá, eis que estou à porta e bato, porque ele foi colocado, o Evangelho dele foi colocado para fora da igreja. Eles estão lá dentro, fazendo reuniões, e nessa reunião não está sendo pregado o Evangelho verdadeiro, e Cristo diz que ele está se sentindo como se ele estivesse do lado de fora da porta. Por isso que a gente precisa ter esse entendimento correto do Evangelho. Ouvir realmente o Evangelho significa ser completamente abalado, significa mudar. Você já ouviu o Evangelho? Não uma mensagem agradável a respeito da sua bondade ou da aceitação por parte de Deus, ou da inofensiva disposição de Jesus em ser amigo de todos, coletiva e individualmente. Ou mesmo uma mensagem convincente sobre o livrar-se de algum pecado de sua vida. Mas você já ouviu a grande mensagem da Bíblia a respeito de Deus e de nós? Ela parece a melhor notícia que você já ouviu. Velhos pecados perdoados, vida nova começada, um relacionamento pessoal com Deus, seu Criador, agora e para sempre. Sendo assim, a terceira marca de uma igreja saudável é o entendimento correto do Evangelho, o entendimento correto das boas novas, entendendo que o Evangelho ele gera arrependimento, consequentemente fé, e nos conduz a um relacionamento salvífico, verdadeiro com Deus. Não como algumas pessoas fazem aí, que pegam o Evangelho, transformam numa mensagem muito bonitinha, numa mensagem muito agradável,
numa mensagem onde todo mundo vai sair ali dizendo: essa mensagem foi para mim, o pastor hoje falou para mim. Esses pregadores que fazem, como o exemplo que eu dei aqui, tem outros, viu? Tem outros que fazem isso, que fazem ali um cenário muito bonito e tudo mais, e falam uma mensagem que a gente olha: puxa, que legal ouvir isso aqui. Eu não estou fazendo essa crítica, somente, não estou fazendo a crítica no fato dele estar ali, mas estou fazendo no fato das palavras sutis, da forma como o evangelho é tratado. E vou completar aqui dizendo que essa mesma pessoa que eu citei aqui, outro dia ele fez um comentário dizendo que odiava os teólogos. Esse mesmo pregador que eu citei aqui, ele disse que odiava os teólogos. Por quê? Primeiro porque ele não é teólogo, ele não se preparou para isso. Mas ele odeia os teólogos porque os teólogos escutam a pregação dele, a mensagem dele, e fazem as críticas necessárias. Então, muitas pessoas assistem, compartilham, e aí chegam, por exemplo, em algum teólogo que tem um grande entendimento sobre a teologia, e eles fazem as críticas mesmo, e as críticas corretas. E ele disse que odiava os teólogos por isso, porque os teólogos apontam, né, os erros, né, sabem o que ele está fazendo ali e tentam alertar os irmãos sobre esses erros. Então a gente precisa ter esse entendimento correto. Quando a gente observar uma mensagem, escutar algum pregador trazendo alguma mensagem, a gente poder escutar, tentar entender o que ele está levando ali e compartilhar se ele está trazendo o entendimento correto do Evangelho ou não, sobre as boas novas ou não. Algum irmão gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário sobre essa aula ou sobre aquilo que a gente viu aqui?